Bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde nós trazemos aqui executivos e líderes de mercado para falar sobre tecnologia, transformação digital, mas também sobre negócios. E hoje a gente vai falar sobre saúde e bem-estar. Eu tenho aqui ao meu lado Lucimara Passos. Tudo bem, Lucimara? Tudo bom. Lucimara, nossa diretora de RH. E a nossa convidada aqui é uma convidada que ela tem uma atuação há muitos anos no universo de bem-estar corporativo. Hoje ela é gerente de saúde e bem-estar do Itaú Unibanco. Ivone Matias, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bacana. Ivone, obrigado por aceitar o nosso convite. E tem uma questão que eu queria trazer para os nossos ouvintes, é que a gente nunca falou de bem-estar aqui, né? E saúde. E esse é o seu universo, né? Essa é a sua carreira, ela foi toda montada em cima de bem-estar e saúde, ou você mudou em algum momento a sua carreira? Como que você começou ela? Não, né? Vou começar aqui fazendo minha audiodescrição. Perfeito. Eu sou uma mulher negra, de cabelos longos, na cor marrom. Eu estou usando um óculos de grau e uma blusa marrom, uma jaqueta branca e uma saia marrom. Bom, eu estou na cadeira de saúde no Itaú desde 2021. Então, não, assim, acho que o banco ele dá muita oportunidade para a gente se reinventar, se desenvolver, aprender novas temáticas. Então, eu tenho 20 anos de banco e aí eu já trabalhei em diversas áreas no banco. Então, já trabalhei muito assim com processos, transformação digital, tecnologia, na área de cartões, na área de qualidade, prevenção a fraudes, jurídico. Então, estou no RH desde 2016. Então, eu ingressei no RH, né, na área de pessoas do Itaú em 2016, trabalhando muito com os projetos de tecnologia, os produtos de remuneração, modelos de incentivo, performance, seleção, admissão. E em 2021 que eu, né, fiz uma migração, como a gente trabalha no modelo de comunidades, tem as squads, aí eu mudei, né, o meu escopo. Então hoje eu sou de PM da RT de Saúde e Bem-Estar dentro do banco. Perfeito. E como que é quando você fala que você é de saúde e bem-estar no banco, o que que isso quer dizer? Qual o seu olhar para as pessoas que estão lá dentro do banco? Como que é isso? Como nós somos 90 mil colaboradores, então só para explicar um pouquinho assim a estrutura, né? Então, a gente se divide em dois universos, assim, a Rosângela Prudente, que é a minha par, maravilhosa. Então, ela toca todo o dia a dia da agenda de saúde, então, toda a frente de segurança do trabalho, os exames, toda a frente de medicina do trabalho também, junto, né, ao dia a dia dos colaboradores. E olha para a evolução, né, do tema dentro do banco, implementa as ações. E eu trabalho mais na frente dos produtos, né? Então, eu cuido dos temas de saúde, do ponto de vista de produtos e com esse foco de produtos digitais. Então, quais são os programas que a gente precisa desenvolver e implementar para que os colaboradores, né, possam se sentir cuidados? E como que a gente trabalha engajamento, adesão, olha para os indicadores, né, os dados para nos ajudar a entender assim, o que eu preciso oferecer, em que momento, se tudo que a gente tem está suprindo ali as necessidades dos youtubers e como que a gente consegue, né, trabalhar a temática dentro do banco. Nos últimos anos a gente tem trabalhado fortemente muito com o tema de saúde mental, então principalmente com letramento para liderança, como é que eu quebro o tabu, que ainda existe muito estigma, a gente avançou muito nessa agenda, mas a gente sabe que ainda tem um caminho para percorrer e incentiva muito assim os hábitos mais saudáveis, o autocuidado. Então acho que o nosso papel é dar ferramentas para que as pessoas possam ser protagonistas ali da sua agenda de bem-estar do dia a dia. Perfeito. E você, como profissional, você sente que você teve que ter uma mudança você teve que ter uma mudança de posicionamento, de preocupações que você tinha para ir para essa posição?
Eu sempre, né, durante minha trajetória, sempre gostei de trabalhar com pessoas, de pensar em pessoas, então sempre tive esse fit. Então acho que já aí já é meio caminho andado, né. E aí quando eu sentei na cadeira, eu não tenho formação, né, na temática de saúde aqui. Então assim, eu fui estudar sobre o tema, felizmente eu tenho uma ótima equipe aqui, então tem psicólogos na equipe, tem enfermeiros, tem médicos, e aí eles são todo um suporte técnico. E a gente vai aprendendo muito assim no dia a dia, né? Como é que é o manejo, né, das situações, como que a gente deve evoluir dentro da agenda, como que a gente ganha espaço, né, dentro do banco para que seja uma pauta prioritária, porque não pode ser uma pauta da área pessoas, né, da área de saúde do banco tentando impor, assim. As lideranças, os executivos precisam entender a importância. Bem-estar ele ganhou muito espaço na agenda. Acho que assim, a Lu aqui, enquanto diretora de RH, pode até falar um pouco do desafio assim, do mercado de contratação. Então, assim, as pessoas não escolhem trabalhar numa empresa mais por conta do salário, ela olha para os benefícios, se é um ambiente acolhedor, se tem fit cultural. Então, assim, saúde ela passou a ser essencial para a sobrevivência das empresas. Sim. E uma outra coisa que você citou, e aí antes da gente continuar esse tema, você falou que o banco ele atua num formato de comunidades. Como que funciona isso para quem não conhece o banco, até para entender como que é o dia a dia lá dentro, no desenvolvimento de produtos, no desenvolvimento dessas comunidades? Eu vou falar um pouco do nosso universo de pessoas, mas para poder dar um panorama geral, né? A gente começou com essa transformação digital dentro do banco em meados de 2018 e aí a gente foi evoluindo. Então, a gente monta squads que trabalham para um propósito e aí você tem equipes multidisciplinar trabalhando para esse propósito. Então a gente tem mais ou menos hoje 22.000 pessoas que trabalham nesse modelo, que não é mais um modelo daquela gestão funcional direta, né? Eu tenho uma equipe direta funcional, que são os analistas aqui de produtos de saúde, mas de forma matricial sou responsável pelo time de tecnologia, pelo time de designer, pelo time de operações, que está alocado dentro da comunidade. Então, as squads elas se organizam com esses times e mais ou menos umas 22.000 pessoas. E dentro da comunidade de pessoas, a gente tem, né, as verticais, que são as RTs, que trabalham as temáticas. Então, assim, a jornada do dia a dia. Então, ponto, férias, benefícios, o canal que o colaborador acessa, né, as informações do banco. Há uma outra RT que fala de modelos de incentivo, performance e remuneração. Uma outra que fala de desenvolvimento, cultura, modelo de trabalho. E aí tem a minha RT, que é de saúde e bem-estar, que eu tenho 3 squads. Então, o que que a gente trabalha dentro desse universo? Uma squad olha para todo o dia a dia de saúde. Então, é um ambiente extremamente regulado, então a gente tem muitas normativas. E aí é uma squad que a gente chama de squad de plataforma de saúde. Então, todas as integrações sistêmicas com todos os fornecedores que realizam os exames, o processo de agendamento de exames, CIPA, o nosso programa de gerenciamento de riscos, nosso programa de controle médico de saúde ocupacional, todo o e-social, né, as informações que a gente precisa mandar para o governo, está tudo dentro dessa squad. Tentei reduzir aqui, gente, porque é muita sopa de Aham. letrinha. Se em tecnologia tem um monte de sopa de letrinha, saúde também tem um monte de sopa de letrinha. Aí tem uma outra squad que é de licenças e retorno. Como que eu olho, né, para a esteira e para o processo do licenciado? Então a pessoa, ela saiu de licença, seja por adoecimento ou por um acidente, ou porque está de licença maternidade, licença paternidade, pegou uma licença não remunerada. Então todo esse processo e essa esteira, ela tá dentro dessa squad, até o retorno dela. Então, quando ela entra, até ela retornar, e como que a gente acompanha esse retorno. E a terceira squad é uma squad que a gente chama de squad de saúde integral. Então, ela olha para todos os programas de saúde que a gente possui hoje. A gente se estruturou no nosso hub que chama Conexão Saúde. E aí a gente trata essa temática dentro do banco sobre 4 pilares. Então, saúde física, saúde emocional, saúde social e saúde financeira.
Então, todos os programas, eles ficam nesse grande guarda-chuva e aí o time trabalha no dia a dia ali com a evolução dos produtos e da agenda, né, para o banco como um todo. Interessante, né? Então é um formato de trabalho onde cada uma das comunidades olha para aquele tema de ponta a ponta. Então você tem gente ali cuidando de tudo dentro da comunidade, não só no pensando no produto, mas no desenvolvimento do produto, no lançamento, na sustentação, Engajamento, tudo. todos os passos do produto. Sim. E como que é o engajamento do time? Essa questão que eu fico pensando, a gente tem aqui na Jump mesmo, a gente já tentou fazer diversas ações junto com os colaboradores, né? Junto com os times, de saúde mental, de saúde econômica, de saúde financeira, né? Então, mas a gente sabe que é difícil engajar as pessoas, porque a pessoa está lá trabalhando, ela está pensando em outras coisas, e ela tem a vida dela, muitas vezes a pessoa ela não presta atenção naquele tema porque ela está olhando para outras coisas. Como que funciona isso e como que você entende que a gente consegue esse engajamento dos colaboradores nessas ações? Aqui é, assim, comunicação é o maior desafio, né? Acho que em todas as empresas, seria diferente lá com a gente. A gente olha muito assim para a particularidade do público, assim, como é que eu falo com aquela pessoa. Então, assim, quem trabalha na área administrativa, né? A gente tem um grande polo na Faria Lima, no Centro Tecnológico que fica na Moca, ou ali no Jabaquara, né? Que é o nosso centro empresarial. É uma forma de se comunicar com esse público, porque é um público que está mais no computador, usa mais o Teams, usa muito mais as ferramentas do banco, assim, um portal, onde ele consulta as notícias, onde ele bate o ponto. Então a gente usa esses canais para comunicá-lo. E aí tem estratégias aqui de comunicação. Então eu preciso muito entender assim, o que eu vou comunicar, para quem que eu vou comunicar, o que é importante eu trabalhar. Então eu preciso olhar, nessa área aqui eu tenho algum indicador de risco de adoecimento. Então, se eu estou com esse risco, eu preciso então fazer uma ação ali de engajamento para talvez fazer um mapeamento mais profundo. Em cima desse mapeamento, entender o grau de risco de cada um para oferecer ali os produtos, não sair comunicando tudo para todo mundo. Então, tem que montar um pouco, né, esse Lego aí. Agora, quando eu falo da rede de agências, o desafio é gigante, porque a rede de agências, a pessoa está atendendo o cliente na ponta, ela tem que vender, ela tem que, né, fazer as ligações, né, para o cliente se sentir ali acolhido. E ela não olha para essas ferramentas que a administração central olha. Então, o papel aqui do líder, ele é fundamental. Então, tem alguns mecanismos, né? Então, a rede de agências tem um canal de comunicação bem específico. Veja ele ficar consultando tudo que a comunicação que o banco oferece. Tem um canal que chama até Inovas. E aí a gente sempre olha, puxa, o que eu preciso trabalhar, né, com a rede de agências? Aí eu comunico nesse canal, porque eu sei que é um canal que obrigatoriamente ele vai ler. E a gente faz muitas ações também com a liderança. E isso ajuda muito. Acho que na administração central, o papel da liderança é fundamental. Mas é mais fácil, assim, de eu conseguir falar direto com o público. Na rede de agências, a gente, né, faz muito esse movimento de chegar na liderança. Então, a BP aqui tem um papel fundamental, né, que a gente chama de consultoria pessoas dentro do banco. De estar nessa agenda junto conosco, de levar nas pautas em que eu tenho alguma pauta de pessoas, sobre um benefício, produto que precisa ser divulgado para conhecimento, para a gente trabalhar autocuidado. Então, assim, é um pouco desse caminho. E aí a gente tem que ficar checando, assim, escutar as pessoas, ligar para elas. Eu até, acho que eu até contei para a Lu isso outro dia. Eu liguei para uma agência do nada, ela do Acre. Então, liguei, assim, nem sabia o que era o Conexão Saúde, e aí eu liguei para falar de um produto lá, de um parceiro específico nosso, também nem sabia. Aí, quando foi no próximo mês que eu fui olhar o indicador gerencial, tinha lá 4 pessoas do Acre ativadas no aplicativo. E tá vendo, gente? Aí eu que ativei e funcionou. Então, e a gente vai pegando, assim, também com essas pessoas. Puxa, como é que a gente pode passar essa comunicação? E aí a gente vai evoluindo nessa agenda, tá? A rede de agência também tem uma figura chamada Guardiões da Qualidade. E aí o guardião também tem esse papel
Ele olha para vários indicadores da agência, mas também como é que ele divulga informações que vão trazer benefícios para a população. Para a gente focar muito assim em bem-estar. Tem uma coisa que eu quero falar, mas acho que eu vou esperar uma próxima pergunta, senão eu vou ficar aqui falando. Pois ouvir você que a gente quer. Lúcia, tem alguma pergunta? Como que vocês atuam hoje com diversidade na área de saúde e bem-estar? A gente tem dentro do próprio banco uma área específica, né, que olha para a temática de diversidade. E a gente faz muitas ações em conjunto e trabalha em conjunto, porque a gente trabalha na nossa cultura o pilar de diversidade e inclusão, porque não basta você trabalhar o pilar de diversidade se você não trabalha a inclusão, né, dentro dessa temática. Então a gente faz várias ações em conjuntos para poder trazer temas que os youtubers, né, assim, tá mais latente. Então, as ações que o banco vem evoluindo na agenda, então a gente fez compromissos públicos de aumentar o número de representatividade de negros dentro do banco e também da liderança feminina. Assim, tá, eu tenho uma boa parcela, acho que 60% são mulheres, se eu não me engano, 59%. Tá, mas quantas estão em cargos de liderança? Então, eu preciso fazer uma ação afirmativa para mudar esse ponteiro. E aí, dado que eu estou fazendo isso, como é que eu faço ações junto com a área de diversidade para preparar, para acompanhar, para mapear? Porque assim, a mulher sentou na cadeira de liderança. A gente sabe assim do peso de ser mulher, às vezes de ser mãe, de ser esposa. Então, né, o segundo turno, assim, que a gente costuma dizer. Então, como é que eu dou ferramentas, como que eu apoio? Então, a gente tem vários programas, então, assim, o próprio programa aqui de maternidade, de parentalidade que a gente oferece. E quando a gente está falando de adoecimento não escolhe, né? A pessoa, assim, o adoecimento, ele é para pessoas diversas. Então, a gente faz muitos trabalhos em conjuntos para poder entender a melhor forma de chegar nas pessoas, de trabalhar em temáticas específicas. Não sei se eu respondi tudo que você gostaria aqui, Lu. Então, bacana. E aí eu queria entender também como que... Você falou que um dos maiores desafios é esse, né? A comunicação, é chegar a informação de que existe o programa, né, ou existe aquele produto de saúde, chegar na ponta final, lá na pessoa, e ela começar a usar isso, né? Então, você deu esse exemplo aí da ativação no ar. Eu desliguei, falei, conversei com o pessoal, no mês que vem, 4 usaram, já é um sucesso. Como que a gente equilibra o que é incentivo, o que é recompensa para você ter esse engajamento maior? Você entende que tem programas que vão funcionar só com incentivo a essa comunicação? Ou tem programas que você vai ter que ter uma recompensa para a pessoa ter um engajamento de verdade, né? Ou a recompensa é participar do programa? Como que você entende esse quebra-cabeça? Eu vou falar um pouco aqui, né, da Wells e da Vic. Tá. São 2 benefícios que a gente oferece aqui para os colaboradores e que, assim, a gente vê que faz a diferença no dia a dia. Então, o Wells. O que é o Wells? Ele é um aplicativo que trabalha a saúde emocional. Então, assim, eu não estou falando só de fazer terapia, né? A terapia, ela é essencial para aquela pessoa que já está adoecida, porque sem a terapia ela não vai sair daquele lugar. Perfeito. Só que a gente precisa trabalhar a prevenção do adoecimento. Então, a gente tem até um formulário que a gente pede para os colaboradores responderem, que chama Avaliação Emocional, que é um formulário científico. O nome científico é SRQ20, então para quem é psicólogo conhece bem. Então, dependendo ali do seu nível de risco de adoecimento, a gente oferece o ELS. Só que sim, se você já está adoecido, dificilmente você talvez tenha forças para procurar ajuda. Então, é onde eu preciso pegar na mão. Então, tem um programa aqui, EAP, que ativamente eu vou ligar para você, a gente vai te acompanhar, a gente vai fazer uma sensibilização. A gente tem, né, os dados que, às vezes eu preciso de umas 6 agendas, né, eu digo é psicóloga, tá? Conversando com a pessoa para ela entender que ela precisa de ajuda e que se ela precisa de ajuda, o primeiro passo é começar com a terapia. Em algumas situações, que vai precisar procurar um psiquiatra. E
E aí o ELS, ele entra nessa jornada, assim, porque eu tenho, né, que não estou falando de risco mais alto, eu tenho esse papel que é de bombeiro, né, de sensibilizar, de acolher aquela pessoa, de ela entender o momento, porque é difícil, assim, não é todo mundo que aceita que tá doente, que precisa de ajuda, e o adoecimento, ele é multifatorial, assim. Eu não tô doente no trabalho, em casa eu tô bem. Gente, assim, se eu tô doente em casa e naturalmente também vai, né, vou levar isso para dentro do trabalho, porque eu sou um ser único. Então, o Wells, ele entra com esse papel da terapia, só que ele não tem só terapia. Então, ele tem um chat que você conversa com um psicólogo, você tem as rodas de conversa, workshops, que é o coletivamente, você tem um diário de humor que a gente consegue acompanhar ali o humor, né? Como é que você está oscilando ali no dia a dia. Você responde também 3 questionários lá, científicos, que é para a gente avaliar bem-estar, ansiedade, depressão, se está evoluindo ou não. E tem vídeos, podcast, porque assim, e jornadas assim guiadas. Então tem pílulas temáticas diversas. Puxa, assim, a gente vê muito acontecer e é comum o adoecimento pelo luto. A pessoa tem dificuldade de lidar com o luto e ela precisa de ajuda para sair desse lugar. Então tem uma trilha específica dentro do ELS. Então a gente tem essa ativação do ELS, ela acontece assim numa jornada específica que você tá precisando, como esse exemplo aqui que eu dei, você respondeu um formulário, ficou no crítico, precisa de um cuidado, precisa de fato ali trabalhar para você sair ali do adoecimento. Mas, assim, você não tá doente, você tá bem? O que a gente precisa fazer para você continuar bem? Então eu vou fazer campanhas de engajamento, para que você conheça o ELS, para que você entre, para que você use, né, para que você responda ali os formulários, até como autoconhecimento. Às vezes pode ser que eu esteja com um nível de ansiedade, eu não tenho conhecimento desse nível de ansiedade. Então, o ELS, ele entra com esse papel junto conosco, assim, de divulgar o engajamento, e às vezes a gente faz algumas campanhas, né? Então, a gente já fez campanhas para você concorrer a prêmios, ó, se você ativar só pela adesão. Então, assim, se você fizer adesão ao ELS, você concorre a um iPhone 16, 17. Então, são campanhas que o próprio ELS faz. Dei um exemplo, mas tem Sim. diversas. Porque a gente sabe que se você fizer adesão, você vai começar a receber comunicações que você vai lá. Ah, deixa eu responder aqui o diário de humor. Deixa eu ver essa trilha aqui, essa pílula. 5 minutos? Não posso ver um vídeo de 5 minutos? Então, naturalmente, você vai colocando no seu dia a dia esse autocuidado. Uma hora você vai se fisgar. Exatamente. E aí, se você tem, né, a gente fez esse trabalho muito para trazer para esse lugar de fala, de autocuidado, de autoconsciência, para que você, né, fique bem. Agora, por exemplo, a Vic, que é um outro produto que a gente oferece para os colaboradores, que a gente trabalha aqui mais no atividade física. A gente oferece para os colaboradores o El-Hub e o Total Pass. Até pela capilaridade, a gente tem os 2 benefícios. Nós também. Só que assim, você oferece o El-Hub, muitas pessoas são sócias, né? Tipo, só paga lá a mensalidade e a gente faz vários trabalhos com eles para que as pessoas, né, busquem, assim, não seja só o sócio, assim, que pratica atividade física no dia a dia. Mas, assim, Davi, que a gente viu, ele não é um concorrente, ele é um parceiro super aliado para trabalhar constância, performance, engajamento. Então, aqui eu divulgo a Vic para que, olha, vem usar a Vic, são 30 minutos. Vamos dar o primeiro passo? 30 minutos, aí o produto ele tem um processo assim de gamificação. Então você faz atividade física, você ganha uma moeda, você troca, né, o valor que você acumulou dentro do marketplace ali por várias coisas. E a gente faz algumas campanhas. Então a gente teve mês passado, até para uma mudança do aplicativo que a gente estava fazendo, as pessoas trocavam ali suas moedas, compravam como se fosse um número da sorte para concorrer a uma moto, para concorrer a 5 Polares e 5 bicicletas. E aí as pessoas se inscrevem, começam a utilizar para acumular as moedas e conseguir comprar o cupom. Então, você usa os desafios que tem dentro do aplicativo para engajar.
Porque assim, se a pessoa dá o primeiro passo, assim, e ela começa a se engajar, ela vai continuar. Então a gente consegue tirar a pessoa do sedentarismo. Então a gente tem histórias lindas aqui da Vi, que os colaboradores nos procuram, que eles contam. Então a gente vai trabalhando com essas estratégias, assim, para poder promover para os colaboradores essa oportunidade de trabalhar o autocuidado. No fundo, aqui é autocuidado. Só que a gente sabe, todo mundo sabe, você não sabe que tem que se cuidar? Você também sabe, né, Lu? Sim. Só que às vezes a gente deixa para segundo posto, a gente prioriza. Ou eu quero começar a fazer atividade física, fazendo o quê? Ah, não, vou me preparar para uma maratona. Gente, você não faz nada. Você é mega sedentário. Segunda-feira, né? Sempre a próxima segunda-feira. Então a Vicky, ela vem assim, para você ir criando esses micro hábitos. Gente, 30 minutos. Quem que não pode fazer 30 minutos de caminhada, de pular corda, fazer exercícios que do próprio aplicativo ali também disponibiliza. Então, aí as pessoas aos poucos e pela diversão. Porque aí você participa de desafios, você tem um grupo, então, olha, Lu, eu já fui hoje. Ó, você ainda não foi, você vai? Porque senão o nosso grupo não vai ganhar o ponto. Esse mês eu tô com muito mais pontos que você. Então você vai vai chamando o outro, né? Então, O pessoal competitivo, né? super, gente, assim. O pessoal é competitivo e quem não gosta de um brinde? Acho que era o ser humano adora. Se ouviu a palavra brinde, tá lá pra Brinde e promoção. Perfeito. E aí eu queria que depois você contasse alguma dessas histórias aí de mudança de vida, né, que foram promovidas pelos produtos de saúde que vocês entregam para os colaboradores. Mas eu queria fazer uma outra pergunta antes. Você citou 2 produtos aí que são de parceiros, né, o Wells e a Vic. Sim. Existem produtos que são desenvolvidos exclusivamente para as pessoas no Itaú? Como que funciona esse processo? Como que vocês chegam na ideia desses produtos específicos para a comunidade do Itaú e como que é esse desenvolvimento? Acho que assim, pela temática de saúde, e nosso setor ele é extremamente regulado, assim, a gente recebe muita fiscalização do Ministério Público, o sindicato fica muito no pé. Então a gente assim, não é que a gente não inventa as coisas na nossa cabeça, a gente evolui os produtos, mas sempre com baseado em algum fator científico para poder justificar não só o investimento que a gente está fazendo, mas também conseguir acompanhar indicadores, né, efetivos, assim, que são reconhecidos. Então, o SRQ20, que foi o que eu citei aqui, é um formulário científico que eu desenvolvi internamente, assim, um método de aplicação. Então, assim, o formulário está dado, são 20 perguntas, eu não posso mudar essas perguntas. Como é que eu uso esse formulário dentro do banco? Então, eu desenvolvi internamente esse formulário e aí eu defino que jornadas que eu ofereço a aplicação desse formulário. Então, no mínimo, todo mundo vai responder uma vez por ano no periódico. Então, como periódico anual, você responde antes da consulta com o médico. E aí eu tenho alguns gates que são importantes. Então, assim, ações de saúde, eu falo para você responder. Você foi promovido. Depois de 3 meses, eu peço para você responder. Porque esses 3 meses, você já sentou na cadeira, você já conhece seus desafios, já conhece o time. Então, já começa todas aquelas emoções a florar. Então, a gente pede para você responder, porque aí a gente já entra com intervenções, autocuidado, a consciência de lidar com o manejo do estresse. Você entrou no banco. Não faz sentido eu pedir para você responder quando você entrou. Você está super feliz. Não porque entrou no banco, porque você está trabalhando, está entrando no novo desafio. Então, depois de 3 meses, eu também peço para você responder. Alguns cargos específicos, assim, que você muda. Puxa, esse cargo aqui, embora não seja de liderança, faz sentido a gente dar uma olhada, porque o papel, né, é muito diferente do que ele estava acostumado, os desafios, um novo mundo. Então, a gente vai implementando, e aí essa jornada do disparo, né, até pela escala, a gente consegue fazer as coisas na mão, então precisa desenvolver. Então, esse é um produto interno nosso. Entendi. O mapeamento de riscos psicossociais. A gente tem uma ferramenta que aplica, né, as pesquisas dentro do banco, é um parceiro nosso. Então, eu
desenvolvo, né, esse formulário dentro dessa ferramenta, que também é o HSE, que também é reconhecido. E aí a jornada em que eu consigo depois fazer com que você responda e acompanhar, aí vai desembocar em produtos que a gente desenvolve internamente, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde. Então, são desenvolvidos internamente também por nós. Então, a gente desenvolve todo o sistema, o processo, o acompanhamento, os indicadores, os painéis. Então, o produto ele nasce ali, né, com o desenvolvimento e depois toda a vida, acompanhamento e evolução dele, né? Assim, depois que você desenvolveu um produto, pro resto da vida você vai evoluir ele, né? Sim. Dificilmente, assim, a não ser que a decisão seja, não faz sentido ter esse produto. Então, esses são alguns, né, que eu citei aqui. Aí tem produtos que são bem digitais, mas são produtos de saúde. Por exemplo, o treinamento da liderança. Uma coisa é você ter treinamentos assim de autocuidado, de manejo de estresse, como eu citei aqui. Outra coisa é ter um treinamento focado em como você lidar com a equipe, como você percebe os sinais de adoecimento. Os gestores falam, gente, assim, eu não sou psicóloga, eu não sei, assim, eu posso abordar? Como eu faço? De que forma? Né? Como que eu acompanho o meu colaborador que está doente e não está afastado? Porque ele está com algum problema, ele já trouxe para mim, que é um problema em casa, e que para ele é importante ele continuar trabalhando, ele está sendo acompanhado por psicólogo, psiquiatra, mas ele não está bem, porque é um processo para melhorar. Sim. Então, eu desenvolvo um treinamento aqui para poder aplicar, para ajudar o gestor. Então, não é bem um produto digital, mas são ferramentas e programas que a gente desenvolve internamente. Ah, perfeito. Na pauta aqui a gente tem um que eu vou até usar esse, que o pessoal falou sobre o uso de IA para leitura de documentos e atestados lá no squad de licenças, né? Então a pessoa adoeceu ou a pessoa teve alguma questão ou uma maternidade, sei lá, e ela precisa tirar uma licença. Normalmente a gente no RH recebe um documento, um papel por e-mail ou em mãos com isso e a gente tem que tratar isso manualmente. Como que isso evoluiu dentro do Itaú? Como que vocês estão utilizando a inteligência artificial para isso? E existe alguma outra automação que vocês fizeram nesses últimos meses, anos com inteligência artificial? Já que isso é a fala da vez. É o hype do momento. A gente tem algumas iniciativas em andamento e outras bem estabelecidas. Então, assim, começando pela esteira aqui de licenças. É uma jornada que a gente conversa muito com outras empresas, a gente defende muito assim, na área de saúde, que não tem concorrência, assim, saúde multiplica, a gente tem que ajudar as outras empresas a evoluir na pauta e eu também preciso de ajuda, porque se a gente fomenta essa pauta de saúde, de bem-estar, as empresas evoluem na maturidade juntas, é a sociedade que está ganhando, então a gente troca muito. Em licenças, eu tenho um processo assim extremamente automático, muito difícil de ter no mercado. Então, tudo em autosserviço. Você saiu de licença, você vai tirar uma foto do seu atestado e subir no nosso aplicativo, que é o Will Conecta, que é o aplicativo que o colaborador usa para várias coisas, para marcar férias, o ponto, para consultar o holerite dele, para pedir reembolso de creche babá e também cadastro da licença nesse aplicativo. Ele tira uma foto, sobe o atestado. Que eu faço na hora que você faz isso? Assim, primeira coisa, eu valido se esse atestado, o CRM do médico é um CRM válido, então tenho, né, uma API que eu valido se o CRM está vigente no Conselho Federal de Medicina. Porque se for um CRM cassado, cancelado, eu já não aceito esse atestado. Perfeito. E a gente lê com o CR os dados para poder validar se tudo que você está colocando ali está certo, né? Para poder ter um percentual de acurácia, porque 90 mil colaboradores, né? Para garantir que você não está subindo ali um papel de pão, ali uma foto de um papel de pão. Então a gente valida essas informações. Quando é um atestado até 15 dias, é isso, assim, o fluxo basicamente. Então, vou cadastrar. Aí você vai receber ali as informações, o seu gestor vai receber a informação automaticamente. Então, se você cadastrou um atestado e não falou para o seu gestor, eu automaticamente aviso o seu gestor. Você está de licença num X tempo.
Agora, se é um atestado superior a 15 dias, que aí você vai para o INSS, aí começa a ficar mais difícil, né? Porque não depende de mim, depende do INSS em agendar a sua perícia. Então, você precisa agendar a sua perícia, às vezes o INSS demora para dar essa resposta da perícia, e aí você tem que atualizar essas informações dentro do aplicativo, subindo os documentos. Então, tem o agendamento da perícia, você sobe lá o documento, o CR também vai ler. Quando você passa pela perícia, o INSS te entrega uma carta com as informações ali do prazo dessa perícia. A gente faz complemento ali de pagamento de salário, então qual que é o pagamento que o INSS vai realizar para que eu possa complementar, para você ter o pagamento integral, você não tem um ônus quando você vai para o INSS. E aí tudo isso valido com tudo com o OCR ali, validando essa informação. E dessa esteira, quando você tem que fazer o agendamento do exame, então, se você ficou 4 meses afastado, vai voltar, você nem lembra, o que eu tenho que fazer? Então, assim, você tem que fazer o exame de retorno. Então, tem uma API que sensibiliza os fornecedores para que você já tenha o seu exame agendado. Então, primeiro eu aviso você, olha, Anderson, você precisa marcar o seu exame de retorno, para que você possa, né, ter uma avaliação se você está apto mesmo a voltar a trabalhar. Aí se você não agenda, eu agendo e aviso, olha, Anderson, já agendei para você na data tal, esse é o endereço, nesse horário. Então, automático esse fluxo. Passou do médico, teve o ASO apto, baixa a licença automaticamente. Não precisa que você vá, tira a foto do ASO, me mande, para que eu mande para o RH para ele processar. Eu faço tudo isso automático. Então, essa é uma das melhorias que a gente implementou recentemente. O que a gente tem também aqui em licenças, né? Ou com o uso de IA? A gente desenvolveu um modelo preditivo para afastamentos. Então, eu tenho uma lista de pessoas que têm uma propensão a se afastar por adoecimento. Perfeito. Com essa lista, eu atuo de forma preventiva. Então, assim, uma enfermeira entra em contato, coloca numa linha de cuidado específica, para a gente entender o seu momento. Porque, ou você, tipo, já era até para estar afastado, porque às vezes o afastamento ele é importante para você se recuperar, focar ali na sua saúde, na recuperação. Ou você, talvez, precisa tomar essa consciência, vai se afastar, mas que com esse acompanhamento, talvez o afastamento seja menor. Ou eu vou conseguir trabalhar antes que chegue ao ponto de você precisar se afastar e que você continue ali, né, dentro do possível, exercendo ali suas atividades, trabalhando. Então, tem esse acompanhamento. Então, esse é um modelo preditivo que a gente vem evoluindo, a gente já está na versão 2. É algo que a gente tem bastante orgulho, que a gente acredita, assim, que o caminho é trabalhar, assim, o cuidado das pessoas, trabalhar a prevenção. Não adianta eu só cuidar depois que a pessoa já se afastou. O que eu posso fazer antes? E um outro que a gente está trabalhando agora no desenvolvimento, em dezembro a gente vai lançar a primeira versão, é a leitura de laudos para pessoas com deficiência de forma automática. Então, hoje os médicos precisam ler o laudo para ver se enquadra na cota ali de PCD. Tá. Então, assim, a gente vê muito valor no papel do médico de atuar numa agenda mais estratégica conosco, no cuidado, pensando em protocolos clínicos que a gente possa implementar. Não fica lendo documento, assim. Então, esse é o tipo de coisa que a IA pode ajudar. Eu tenho muito claro um documento, né, que o governo exige que a gente siga esse documento para poder enquadrar uma pessoa como uma pessoa como deficiente para contar na cota. Então, se eu tenho isso muito claro, a IA pode ajudar, não preciso do médico para fazer isso. Então, a gente vai conseguir aqui evoluir em dezembro na primeira versão, aqui num tipo de deficiência específico, e aí, no primeiro TRI aí, espero que a gente já tenha concluído as demais deficiências. Então, a IA vai, né, nos ajudar com isso. E o médico tem tempo livre para trabalhar o quê? No bem-estar dos colaboradores, não na parte burocrática. E tem mais uma coisa de IA que a gente também está já olhando, que é o prontuário médico. Foi feito um estudo recentemente, está até divulgado pela Associação de Medicina, que os médicos têm em torno de 60% de trabalho burocrático. Então, quando você está numa consulta, ele tem que registrar tudo no prontuário. Então, ele gasta 60% do tempo dele fazendo o registro no prontuário,
ao invés de olhar para você, de te dar atenção, de te ouvir, de entender se seu corpo está dando sinais que você não trouxe na fala, mas é a realidade do médico. Exato. Então, aí uma coisa que a IA também pode ajudar. Então, uma IA que faz a transcrição direto no prontuário e já dá para o médico protocolos de cuidado. Então, assim, você trouxe aquilo, que você não está dormindo bem, que você... tô pensando aqui, não tem como falar quando assim, você não tá dormindo bem, sua pressão, né, tá alterada. Então, o médico vai falar assim, no periódico, Sim. ó, você precisa procurar um cardiologista. Então, vamos começar a trabalhar a higienização do seu sono? Tá aqui o aplicativo que você pode começar a dar o primeiro passo, porque é importante. Se você não dormir bem, vai desembocar aqui, né, vai mexer com a sua pressão. E aí, assim, como é que eu faço depois um acompanhamento com esses dados? Porque eu vou ter uma ótima, excelente qualidade dos dados com essa IA no prontuário. Sim. Não, isso eu acho que é um dos usos que a gente vai ter mais massivo, assim, em medicina daqui pra frente de saúde, né? Sim. A minha médica já faz isso, doutora Bruna, indicada pela Lucimara. Eu vou no consultório e ela nem anota, não, ela só anota no final. No final ela vai e revisa, né? Mas é isso, né? Usar IA para tirar aquele trabalho da pessoa que não tem valor de verdade, né? E ela atua no que tem valor. E aí eu queria... Você quer fazer uma pergunta? Queria encaixar mais uma pergunta. Porque a gente está falando, você falou, por exemplo, de prontuário médico, a gente falou de saúde mental, de acompanhamento de saúde mental. A gente está falando de muitos dados sensíveis. Como que é a sua preocupação, e a preocupação de todo o time, com governança e privacidade disso? Quais são os cuidados que vocês tomam e como que vocês garantem que prontuário de uma pessoa não vai vazar ou o questionário que ela preencheu não vai vazar e isso pode causar algum tipo de problema para ela? Assim, isso aí é prioridade tipo -0 do banco, tá? Não só da temática de saúde. Então, primeiro, assim, nossa área, né, do jurídico aqui, ela com foco em dados, então a gente tem um time muito específico, super expert, focado nisso. Então, todos os projetos, iniciativas que a gente vai desenvolver tem uma governança dentro do banco, assim, não consigo fazer carreira solo. Primeiro que eu tenho consciência da importância dos dados, que são extremamente sensíveis, mas para garantir que a gente está seguindo todos, né, os mandatos que são necessários. Então, o jurídico, assim, dá diretrizes muito claras para a gente seguir. Então, esse é um ponto, como, por exemplo, a ciência de como eu vou usar os seus dados. Então, assim, no banco, ninguém do banco... Eu não sou médico, então eu não acesso dados. Eu vejo dado gerencial, assim, eu tenho que fazer acompanhamento gerencial, assim. Agora, o dado específico de um colaborador, eu não tenho acesso, mesmo sendo a gerente da área de saúde. Só quem acessa o dado é o médico. Então, o jurídico, assim, dá as diretrizes, o aceite, que tem que ser muito claro de como é que você está dando a permissão, assim, você vai responder aquelas informações, como é que está o termo ali, né, para garantir que a pessoa está ciente de como que a gente vai usar esses dados, e a gente leva muito a sério. E aí, falando de como a gente armazena os dados, a Lu teve a oportunidade de ver uma apresentação nossa, a gente fez uma grande frente, assim, de dados bem estruturantes no banco como um todo, para organizar nosso data mesh, ter todo o padrão de segurança que é necessário e as camadas para garantir que ninguém acesse o dado que não precisa acessar. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa está de licenças, o time de planejamento comercial precisa tirar essa pessoa da carteira, porque se o cliente precisar de ajuda e for procurar o gerente da conta e o gerente está de licenças, isso não pode acontecer. Então, o time de planejamento comercial, ele precisa atuar muito, sabendo quem é que está de licenças, quem é que está de férias. Só que quando ele me pede esse dado, eu mando assim, tudo sistêmico, tem um catálogo onde a gente aprova os dados e a gente categoriza, assim, os dados. Então, como é que eu passo essa informação para ele? Olha, ele tem essa tabela aqui muito específica, bem macro. Ele não vai saber o motivo, ele não pode saber o CID. Então, assim, eu já preparo, a gente faz uma tabela
é especializada, aqui a gente trabalha, né, 3 tabelas, então quando chega ali na spec, que é especializada, ele vai poder usar essa tabela. Tá, que ele não tem. Então, às vezes ele vai lá e pede, né? Ah, Ivone, quero acessar essa tabela. Aí eu só dou um negar e falo, essa tabela tem dados confidenciais, não posso, tem que pedir para essa daqui. Então, a gente tem um programa, quando você volta de licenças, que chama Programa Recomece. Que aí você volta assim mais devagar. Então, os primeiros 30 dias você tem redução de carga horária, redução de metas. Então, para que o time de planejamento, mais uma vez, possa planejar isso, ó, vou ter a pessoa trabalhando, né, menos horas e também ela não pode ter metas, porque ela está acabando de voltar de uma licença, eu vou colocar ela na loucura aqui, grande chance de, né, ela nem sentar na cadeira e talvez já sair novamente. Então, também manda os dados para ele de uma forma bem específica para que ele não acesse. E a gente tem, como eu tenho produtos que eu dependo do parceiro, então, assim, a gente muda o termo de aceite do parceiro. Olha, ser parceiro do Itaú aqui, gente, eu reconheço que é um desafio. Assim, não é para amadores, porque a gente é muito exigente com toda essa parte de legislação e proteção dos dados e com segurança da informação. Então, nosso nível de cyber aqui, score, tudo que a gente precisa fazer, tem teste, a análise das plataformas para ter todos os níveis de segurança que não vai vazar informação, são feitos. Enquanto isso não é feito, a gente não coloca no ar. A gente não coloca no ar porque segurança não deixa, o jurídico não deixa, e nós, enquanto gestores de produtos, também temos essa consciência, principalmente falando de dados de saúde, assim, não tem exceção, de quem pode dar o de acordo, não tem essa exceção, a gente garante aqui essa qualidade. Como os produtos vivem evoluindo, não é assim, você entrou no banco, nunca mais eu vou olhar, tá, assim, todo ano ali tem uma análise do time de segurança para entender, né, como é que está o seu ambiente, o que você precisa pôr para garantir que isso não aconteça. Então, principalmente o prontuário médico, assim, o prontuário não é um sistema interno, é um parceiro, e aí, assim, todo ano ele está lá fazendo tudo que segurança pede, porque a gente não tem dúvida que é super importante a gente tratar essa informação aí com, né, prioridade máxima. Para adquirir um dado de um colaborador do Itaú, vá para a pessoa errada. Isso. Perfeito. Lu, você tinha falado para mim que você queria fazer uma pergunta para ela sobre um outro tema, que é ser mãe atípica. Isso, como que é no dia a dia, as diversidades do dia a dia. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Henrique, que tem 13 anos. E tenho o Felipe, que tem 5 anos. E aí ele me tornou uma mãe atípica. Ele nasceu em 2020, na pandemia. Então, toda, né, emoção, a flor da pele aqui. Foi muito difícil, né? O período da pandemia nem parece que a gente passou por uma pandemia, né, gente? E o Fê, desde bebê, me deu os sinais, e aí com 2 aninhos a gente fechou o diagnóstico dele com autismo, e aí desde então ele faz, né, várias terapias, faz acompanhamento com a neuro, e a gente vem evoluindo nessa agenda. Então, por ser da área de saúde, né, eu acabo lidando muito com essas questões no dia a dia. A gente trata, né, e faz, né, workshops e lives sobre essa temática, porque a gente tem várias mães e pais no banco que são pais atípicos. E aí eu tive que aprender muito, assim, sobre o tema, me empoderar e evoluir no dia a dia, assim. O Fê, assim, ele me tornou uma outra mãe e uma outra profissional, sem dúvida. Então, acolho aqui a todos que passam por isso e faço até um pedido aqui, né, para quem estiver nos ouvindo. Se você tem alguém na sua equipe que tem um filho, né, com TEA ou alguma neurodivergência que precisa de cuidados, assim, acolha essa mãe, acolha esse pai, porque assim é super desafiador o dia a dia. E se você não tem rede de apoio, fica mais difícil ainda. Mas, assim, sem dúvida, ele me tornou uma mulher muito mais forte, mas, acima de tudo, ele me ensinou a celebrar mais. Então, celebrar mais as conquistas, a reconhecer os pequenos avanços
Porque às vezes a gente, né, tem um filho, leva ali no dia a dia, tá fazendo isso, mas todo mundo da sala dele já faz. Não, tá bom, mas assim, quando você tem uma criança especial, cada passo é uma super conquista. Então, você precisa celebrar mais, reconhecer mais, e aí naturalmente você leva isso para todas as suas esferas, a sua vida, assim, né, as esferas da sua vida, não só, né, na sua vida pessoal. Você consegue acompanhar ele no dia a dia, nas terapias? Não, eu não consigo, Lu. Assim, eu tenho uma rede de apoio que é meu pai e minha mãe, e o meu próprio marido também. Então, meu pai e minha mãe me ajudam muito, assim, 90% é eles quem levam. E o meu marido também consegue levar em algumas, né, sessões, ele consegue. E você falou que isso mudou o seu olhar dentro do trabalho também, né? A gente está num momento hoje que o diagnóstico é muito mais fácil, né? Mas a gente sabe que tem muita gente no mercado de trabalho que pode ter algum tipo de divergência e que nunca foi diagnosticado. É o que mais tem. Como que isso, você pensa nisso lá dentro? Como que isso mudou o seu pensamento? Não, a gente, no banco, a gente reconhece e tem pessoas que já trabalham, no meu time mesmo. Tem um colaborador que tem 20 anos de banco e ano passado, né, ele entrou, né, até na cota aqui como uma pessoa com deficiência, porque ele recebeu o diagnóstico. Como que ele recebeu esse diagnóstico? Porque ele tem uma filha que estava passando pelo processo de investigação. E aí a esposa dele falou: olha, você talvez também seja autista, vamos dar uma olhada? Então, acho que o nosso papel é dar essa clareza, assim. A clareza para quem está dentro do banco, não só porque você é pai ou mãe, mas porque você tem um irmão, porque você tem um sobrinho, porque você tem amigos, de ter esse olhar assim mais aguçado, porque quanto antes você faz o diagnóstico, você ajuda a criança a se desenvolver, a ter um acompanhamento e um tratamento adequado. Porque muitos adultos contam assim pra gente, e amigos também, que assim, sofreu a vida toda. E aí hoje fica claro. Puxa, assim, tá muito claro pra mim por que eu passei por tudo isso, assim, porque eu era uma pessoa típica que não tinha conhecimento. Então, assim, a gente vem evoluindo nessa agenda. A gente também sabe que tem que tomar cuidado. Então, procurar bons profissionais que sejam qualificados e para que você tenha um diagnóstico, tome consciência e veja assim qual é a ajuda que você precisa, porque quando você tem consciência, você acaba procurando mais assim a ajuda, lidando melhor com as situações e se entendendo. Eu tenho no meu time também de tech uma menina que é autista, a Raquel, que ela com certeza vai ouvir isso daqui, que ela é uma fã. Ela é uma mulher negra, assim como eu. Eu lembro da entrevista, porque quem contrata o time de tech é um gestor de tecnologia. Então, a Tamara, que é minha par, que é a gestora de tecnologia, entrevistou, fez toda a seleção. Quando chegou no filtro, ela colocou para entrevistar ali os finalistas. Então, quando eu entrei na agenda, ela falou assim: nossa, que alegria ver uma mulher negra. E ela é uma pessoa que tem, né, que é autista, que tem a TEA. E assim, é um orgulho, assim, toda a conquista, tudo que ela faz, assim, ela é um gênio. Eu falo, gente, que orgulho. Nossa, assim, tudo que eu vejo ela evoluindo, ela construindo, ela entregando, eu lembro do Fê, assim, não tem como. Então, acho que do dia a dia do trabalho, o Anderson, querendo ou não, como PF, assim, como mãe, eu fico, nossa, tá vendo? O Fê vai conseguir, assim, vai ser possível, ele tá tendo a ajuda que precisa e ele vai conseguir, assim. Porque quando você vem diagnóstico, vem um monte de medo, gente. Será que um dia ele vai poder trabalhar? Será que um dia ele vai ser aceito? A gente tem Envelhecer, como vai ser? como vai ser o preconceito, como as pessoas vão julgar, né? Então, as pessoas estão sendo mais letradas também sobre o tema para julgar menos, para incluir mais. Então, né, entra aqui o ponto de diversidade, que a gente precisa trabalhar muito a inclusão das pessoas, entender, dar o espaço para o outro. Então, acho que é uma agenda que a gente não trabalha, assim, diretamente, embora a gente já fez várias lives com foco, assim, sabe,
em autistas, a gente já convidou colaboradores para participar da live, para contar sua história, para falar como é o dia a dia no banco. A gente traz especialistas para falar da temática, sobre cuidados. Tem, mas assim, acho que o dia a dia, né, da gente disponibilizar a importância de trabalhar a segurança psicológica dentro do banco, de dar espaço de fala, de trabalhar o vamos de turno, de respeitar as diferenças e, inclusive, usar elas, né, ao favor. E acho que todas essas pautas e agendas elas vão colaborando para que esse tema ele ganhe espaço, relevância e que as pessoas, né, possam ser elas mesmas dentro do banco. Não, perfeito, fantástico, Giovanni. E aí eu queria voltar a um tema lá atrás. A gente tinha falado, você citou por cima, assim, não, tem casos muito legais. Eu queria saber se você podia contar, não precisa identificar a pessoa, a não ser que a pessoa já tenha se identificado, mas queria que você contasse algum caso que você sentiu assim, que foi transformador, que você ficou hiper feliz de ver a pessoa mudar, ou a pessoa mudou e veio falar, putz, mudei por conta disso. Nossa, Anderson, tem muitas histórias aqui. Que legal. Viu? Muitas. Bom, eu tenho uma história que eu gosto, assim, bastante. Duas histórias, assim. A primeira é uma pessoa do meu time, o Fabiano. O Fabiano nunca fez atividade física na vida. E ele já teve um infarto quando ele tinha uns 40 anos, hoje ele tem uns 46 por aí. E assim, teve um infarto e não mudou os hábitos, sabe? Continuou. Quando a gente decidiu pôr a Vicky no banco, ela nasceu com um piloto. Então, vamos fazer um piloto? Aí eu falei assim, olha, gente, vamos lá, galera, todo mundo da equipe aqui, vamos usar, porque a gente tem que saber se faz sentido e tal. Sim. Então, ele entrou pela brincadeira. Então, ele começou a fazer atividade física, uma pessoa com 40 e poucos anos que nunca tinha feito na vida. Ele começou a fazer, e aí hoje ele vai para academia de domingo. Nossa. De domingo. Então, assim, saiu do sedentarismo. Uhum. Então, assim, é uma história que eu adoro contar, assim, muito linda. E ele conta, ele já fez depoimentos para a própria Vicky, do quanto a Vicky ajudou ele a sair do sedentarismo, de verdade. Tem uma outra que é um rapaz, o nome dele é Fernando, que trabalha conosco. E aí eu posso contar, porque a gente até divulgou dentro do banco e falou que não teria problema. E ele também fez uma matéria para a Vicky. Ele, na pandemia, né, como a maioria, se ganhou muito peso, não fazia nada, tinha um filho pequeno que tinha acabado de nascer. E assim, ele se viu totalmente sedentário, mas ele era uma pessoa ativa antes da pandemia. Só que com a pandemia ele parou de fazer atividade física, com a vinda do filho, com ajudando a esposa, com outras prioridades, ele abriu mão, né, da atividade física. E assim, ele estava sentindo sem energia. Ele conta que assim, o próprio casamento dele, assim, estava sentindo que o casamento dele estava abalado. E aí ele, né, engordou 12, 15 quilos. E aí o que aconteceu, assim, com a Vicky, na brincadeira, o pessoal, não, vamos lá. Vamos todo mundo fazer, né, gente? Entra aí. Não, você tá no grupo, tem que ganhar a moeda lá, 30 minutos, não custa nada. Então, assim, aí ele emagreceu 15 quilos. Acho que, assim, a história aqui não é sobre emagrecimento, tá? A história aqui é sobre saúde e sobre o que transformou a vida dele. Então, ele fala que o casamento dele hoje é outro. Que talvez se ele não tivesse mudado, né, o ritmo de vida, priorizado ali o cuidado com ele mesmo, talvez ele tivesse se separado. E também a disposição que ele tem para brincar com o filho dele, porque criança tem muita energia, gente, muita energia. Você trabalhou o dia todo, não importa, assim, se você é mãe, pai, você vai chegar em casa, você vai ter que brincar, você vai ter que jogar bola, você vai dar cambalhota, você tem que ter energia. Então ele conta essa história, assim, para as pessoas, do impacto que teve na vida dele, assim, uma decisão simples que ele tomou, ele aceitou trabalhar o autocuidado. Muito legal. Muito, muito legal. E aí tem várias outras. Tem uma história de uma mãe. Esse ano, assim, a gente sempre faz lives
no banco com a temática de saúde e tem as assim, de câncer de mama, né, das mães, né, saúde do homem, setembro amarelo e tal. E uma das mães contou na live que teve agora em outubro sobre ano passado, ela tinha diagnosticado, né, o câncer. E assim, ela ficou com muito medo, porque assim, é uma palavra que mexe demais com todo mundo, e para ela já ia morrer, A família toda. a família toda fica impactada, ela tinha filhos pequenos, o que que vai ser dos meus filhos? Assim, ela entrou num desespero. Só que aí, com os programas, então assim, ela começou pelo Fique Ok, que é o nosso programa de EAP, então o Fique Ok até hoje acompanha ela, então liga para ela uma vez por mês para saber como ela tá. Então, depois desse acolhimento que o Fique Ok fez, ela iniciou o tratamento, aí ela começou também no ELS, fazer, né, terapia, porque ela entendeu que era importante ela lidar com todo aquele medo, com toda aquela pressão, saber lidar com as situações, como, né, conversar com os filhos. E aí ela trouxe pra gente um pouco desse relato, assim, que o Fique Ok e o ELS mudaram a vida dela. Porque se ela não tivesse essa ajuda, esse apoio, esse cuidado, ela não sabe se ela teria tido força para passar por tudo que ela passou. E hoje ela tá, assim, super feliz, fez o tratamento, tá bem. E, assim, tem um monte de história mesmo, Modesto. Então, assim, peguei essas 3 aqui, que, né, estão mais latentes aqui, mais fresquinhos na minha cabeça. E como que isso te pega como líder dessas ações? Assim, eu fico extremamente emocionada, assim, eu sou super emoção, super, gente, Também assim, sou. eu choro por qualquer coisa. Então, as pessoas me procuram, assim, ou porque a gente fez alguma ação, às vezes eu, enquanto era de saúde, olha, a gente quer contar a sua história, você quer compartilhar com alguém? Aí as pessoas se inscrevem, contam a sua história, a gente faz ali uma campanha, ou vou fazer uma ação de ativação. A gente fez com o El Hub um pedalando nas nuvens, um spinning, que foi bem legal, e todo mundo tinha que se inscrever e contar uma história, assim, para poder participar, porque é muita gente, então tem que fazer sorteios, pacto, tem que. Então, tem várias histórias incríveis. E assim, eu começo a ler, eu começo a chorar. Literalmente, se a pessoa me conta, eu me conecto, eu me emotivo, eu me entrego assim e reconheço e abraço a pessoa, sabe? É o meu jeito de lidar assim com as situações. Eu sei que tudo que a gente faz é de forma genuína, assim, então não só nós como área de saúde, mas o banco, assim, o banco prega por saúde e bem-estar na sua agenda. Muito bom. E aí, para finalizar, você quer uma pergunta? Vocês atuam bastante com colaboradores 50 mais? 50 a mais, a gente não tem um pilar específico institucional. Tem algumas áreas do banco que acabam criando, né, programas específicos, que aí, claro, que o time do RH aqui, ou saúde, ou própria diversidade é envolvido. Então, dentro de uma diretoria que eu tenho 7.000 pessoas, eu quero trabalhar esse tema aqui. Então, formam um grupo, então são grupos de afinidades, que são voluntários em trabalhar aquela temática, empoderamento, desenvolvimento, pensar, né, no futuro, como que eu me atualizo, e aí chama a gente, olha, né, no nosso grupo aqui, a gente gostaria que vocês viessem fazer um workshop, o que que você acha? Aí a gente vai lá, entende, assim, puxa, mas o que que vocês estão trabalhando para a gente poder conectar aqui com algum tema, levar ali um palestrante para falar com as pessoas. Tem mais nesse sentido, assim, mas não tem nada institucional. Muito bom. E aí, para finalizar, eu queria que você, se você pudesse dar um conselho, falar com um líder que está querendo transformar bem-estar em uma preocupação do negócio da empresa, parte da estratégia da empresa, o que você falaria? O que essa pessoa tem que fazer para começar a trilhar um caminho para chegar nesse nível que o Itaú está hoje? Eu sempre falo isso, assim, nos lugares que eu vou, quando eu tô trocando, né, recebendo algum bench. Começa pequeno e acredita que vai dar certo.
Então, assim, começar pequeno, claro que eu tenho um hoje, eu dei vários exemplos de fluxos automáticos, o próprio questionário aqui em várias jornadas, tudo automatizado, tudo sistêmico. Mas assim, eu nasci assim, não. A gente testou. E faz aquilo que faz sentido para o seu público, para a sua realidade. Assim, não vai olhar a grama do vizinho e querer fazer igual, porque talvez o seu público seja diferente. Ele não vai querer, talvez ele não precise exatamente do que o seu vizinho está implementando. Então, conheça seu público, né, os seus colaboradores, comece pequeno, teste, aprenda, né, vai errar, então vamos aprender aqui com o erro e evolua assim junto com as pessoas. Então, acho que começar devagar, e a gente precisa muito do apoio aqui da liderança. Então, assim, a gente precisa também ajudar a liderança. Então, quando a gente vai defender alguns benefícios, não necessariamente eu vou conseguir levar já um KR que eu vou alcançar. Assim, precisa acreditar. Então, às vezes, assim, dá uma chance aqui. Porque, assim, os estudos mostram que se eu trabalhar atividade física, trabalhar saúde mental, vai diminuir presenteísmo, vai aumentar o presenteísmo, vai reduzir turnover, vai reduzir o licenciado, vai ajudar no clima. Assim, os estudos científicos mostram vários indicadores do mercado, mas eu não tenho os indicadores aqui ainda porque eu não tenho esse programa. Então, dá insumos, às vezes, para a liderança, que ela está muito longe. Então, como é que a gente convence aqui a liderança? Porque tem bastante conteúdo científico que comprova isso. Então, vamos testar a hipótese? E às vezes vamos começar pequeno, testar pequeno, para ir evoluindo aos poucos nessa agenda. E aí é um processo evolutivo de diagnóstico, de acreditar e de colocar no dia a dia, assim. E seja gentil, assim, nessa jornada. Acho que é meu principal recado, assim, para a liderança. Seja gentil, né, com a sua jornada, porque ela vai ser difícil, mas ela é o único caminho, assim, para um momento que a gente vive, assim, dos dias atuais, todo mundo muito acelerado, né? As pessoas têm outros valores, então a gente precisa começar por essa agenda. Então a gente começa pequeno e vai crescendo aos poucos. E é um lugar, e é importante, né? Porque a pessoa passa pelo menos 8 horas do dia trabalhando, né? É um lugar onde ela consegue receber essa mensagem até mais facilmente, né? Sim, sim. Então, perfeito. Lu, queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E, Ivone, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre saúde, sobre bem-estar, sobre tecnologia. Acho que foi muito valioso. Eu que super agradeço aqui o convite, foi um prazer, né, receber aqui esse convite, falar aqui nessa agenda, assim, só tem fera de convidados, né, que vocês chamam, que eu dei uma olhada, escutei alguns. Mais uma. Não, super obrigada mesmo, assim, pelo espaço, né, por conectar as pessoas, da gente trazer a relevância desse tema e que saúde não é só abraçar a árvore, a gente conectou aqui várias coisas, super conversa com transformação, com tecnologia, com os desafios de negócios dos dias atuais, do contexto do mundo, né, então agradeço demais aqui o convite de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado você também que nos acompanhou até aqui e até o próximo Job Talk.